Eu queria entender um pouco da infância do senhor, pastor. Eu sempre tive curiosidade de saber como é que foi a sua infância, até a sua juventude ali. Mateus, Letícia, todos que estão conosco, a minha infância foi uma infância assim bem natural de um menino que aprendeu bem cedo a necessidade de produzir alguma coisa. Eu me lembro que nós, vindo de Goiás para o Mato Grosso, chegamos numa cidade do Mato Grosso chamada Jucimeira, e ali o meu pai não conhecia Jesus, a minha mãe tinha um desejo de estar na igreja, estar servindo ao Senhor, mas ele não concordava muito. E passamos um tempo ali, as coisas não deram muito certo e nós viemos para Cuiabá. E quando chegamos na cidade de Cuiabá, eu sou o mais velho dos filhos, né? Somos em 3 irmãos. E como sendo o mais velho, tinha a responsabilidade de cuidar dos menores. E a situação era muito difícil. O pai foi trabalhar fora numa estrada, nessa BR que Cuiabá-Santarém, e a mãe foi trabalhar na casa de pessoas como diarista. E eu ficava para cuidar do meu irmão, dos meus irmãos. E aí veio a responsabilidade muito cedo, com 7 anos, aprender a arrumar comida, organizar a casa, e por aí começou a minha história em Cuiabá. O fato é que Deus tinha um projeto em tudo isso. Deus tinha um planejamento para a nossa vida e para a nossa família. E o pai não gostava de crente, não queria saber de crente, e a mãe, com a ausência dele, começou a ir para a igreja. E Deus foi tão bom que a única porta que nós achamos de um cantinho para ficar era um imóvel que era de um crente. E esse irmão João, esposo da irmã Sinhá, cuidou de nós ali, sabe? Dando assistência. E até que um dia, o pai, estando já aqui na cidade de Cuiabá, voltou numa dessas vindas, ele tinha comprado um carro de leilão. E era um carro, não vou conseguir lembrar o nome do carro em si, mas era uma Ford, daqueles furgão antigo, antes da F100, que era uma ambulância. Ele comprou aqui no leilão, estava lá, e ele tinha um filho que era motorista, mas eu não sei para onde ele mandou o filho naquele dia. E ele falou com meu pai assim: seu Lorival, nós queríamos ir no culto, o carro está aí, o senhor não dirige para... Foi uma estratégia que ele usou para levar o meu pai à igreja. E naquele dia, Jesus se apresentou para o papai. Glória a Deus. E as coisas começaram a mudar a partir de então. Eu me lembro que naquele dia o pai tirou a carteira de cigarro do bolso, deixou lá, e Jesus libertou ele na hora. Nunca mais. Meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. E Jesus pôs as mãos e assim começou a nossa trajetória na igreja, servindo ao Senhor. Eu tinha, nessa época, entre meus 7 e 8 anos de idade, e aí foi quando eu comecei a ter esse contato mais diário com a igreja, com Jesus e com um lar cristão, né? Então, a nossa infância foi mais ou menos assim. E eu tinha um negócio comigo, Mateus, acho que vocês já até ouviram eu contar aqui algumas vezes. Eu fui crescendo, já estava lá com meus 9 anos de idade, e o pai, às vezes, eu pedia um dinheiro para ele, e ele falava: para que você quer esse dinheiro? Era para comprar chiclete, para estragar os dentes, bolinha de gude para brincar, mas aquilo, eu falava: não, eu tenho que trabalhar para mim ter o meu dinheiro. E assim eu fui. Nessa época, já lá para os meus 9 para 10 anos, eu já tinha começado a estudar música. Irmão Sebastião Coelho era o nosso professor de música e ele era construtor. E um dia eu pedi para ele. Mas nesse período esses dias eu estava com alguém em um determinado lugar, ali no posto, e via uma pessoa, um senhor com uma caixa de engraxate, daquela que pendura aqui, né?
E eu voltei lá nos meus 8, 9 anos de idade e falei, eu já usei um negócio daquele. Né? Às vezes vendia, a mãe fazia alguma coisa, eu ia vender na porta da escola, mas sempre buscando auxiliar e trabalhar. E aí eu falei com o irmão Sebastião e pedi para ele que me desse, se ele podia arrumar um trabalho para mim. E aí eu fui trabalhar de servente e pedreiro com menos de 10 anos de idade. Não aguentava carregar nem um balde de massa. Era só meio balde. Mas chegava no final de semana, ele me dava um dinheirinho, eu ficava feliz, ia lá, dava uma parte para a mãe, entregava o dízimo e tomava Coca-Cola, comprava chiclete com o restante. Feliz da vida. E assim começou uma história muito precoce, mas e nunca mais parei de trabalhar. Até hoje estamos aí na lida.